Se você tem uma operação de dropshipping e você quer abrir uma LLC nos Estados Unidos para conseguir usar Shopify Payments, por exemplo, e outros gateways, bancos americanos e vender a nível global, esse vídeo aqui é para você. Eu tenho muitos clientes aqui na empresa que abrem LLCs comigo e a grande maioria deles tem operação de dropshipping global. Então, nesse vídeo aqui eu quero tirar algumas dúvidas que são muito comuns e que provavelmente pode ser uma dúvida sua também, porque são dúvidas recorrentes que eu respondo todos os dias aqui. Então vamos lá, a primeira, eu até marquei aqui, a primeira é, só abrir uma LLC já é o suficiente para usar a Shopify Payments? Aqui tem duas questões, tá? A primeira é, sim, abrir uma LLC, ela já te dá a possibilidade de estar utilizando a Shopify Payments, de fazer seu cadastro lá e já conseguir movimentar, conseguir rodar. Só que tem um detalhe, tem uma questão que é muito importante, que é o ITIN. Porque quando você abre uma LLC, você vai ter a LLC aberta, que é o documento de informação estadual, você vai ter também o seu EIN-Number, que é o CNPJ da sua empresa. Só que a Shopify Payments, além desses documentos, ela pede também um documento de pessoa física, que é o ITIN. O ITIN, ele seria tipo um CPF americano para estrangeiros. E ele é muito importante porque na Shopify ele ajuda muito em diminuir as chances de bloqueios. Você já deve saber que a Shopify é um gateway muito chato com estrangeiros, ela fica pedindo comprovação de operação física dentro dos Estados Unidos, fica pedindo que você envie documentos americanos, comprovante de endereço de que você mora nos Estados Unidos ou tem uma operação física lá dentro. É um saco. Só que quando se tira o ITIN number, a gente vê aqui que isso diminui drasticamente as chances dela pedir essas informações, dela ficar enchendo o saco, ficar pedindo comprovante de endereço e tudo mais. Então, todos os meus clientes aqui que estão numa operação escalada, que estão faturando muito bem ali durante muito tempo, é com ITIN number, tá? Então, é algo muito importante para você colocar aí na sua lista, tirar um ITIN number também. Se você já tem uma LLC e ainda não tem ITIN, é muito importante que você pense aí em estar tirando um, e o ITIN demora, tá? Ele demora alguns meses aí para estar saindo. A LLC não, a LLC é rapidinha, mas o ITIN demora um bom tempo. Então, é melhor você ter ele antes de precisar do que precisar e ter que esperar alguns meses ali para ele chegar, tá? Próxima pergunta. Começando no dropshipping, já posso abrir uma LLC ou é melhor esperar a minha loja já estar validada? Eu mencionei o ITIN, que ele demora, né? Então, se você vai iniciar a sua operação, você vai validar a sua operação, já abre a LLC antes, porque é um processo que é um pouco demorado. Então, paralelo a isso, sua LLC já está em processo, já está operando ali, já está saindo o seu IT number, porque quando chegar, você já consegue ali estar cadastrando na Shopify da maneira correta, com o IT number, não precisa ficar fazendo gambiarra, porque uma coisa que a galera faz é colocar o WAIN number no lugar do ITIN lá na Shopify. Funciona, dá certo, você consegue cadastrar, só que até certo ponto. Então, chega um momento que a Shopify ela pega isso, né? Ela identifica e começa a dar uma série de problemas. Se você tem o ITIN antes, maravilha, né? Você já tem a LLC aberta, com o ITIN aberto, porque o processo funciona assim para você entender. Tem que abrir a empresa, abrir o WAIN number, que é o CNPJ da empresa, depois abrir conta de banco. Então, esse processo leva um tempinho. Às vezes o banco não aceita logo de primeira, às vezes leva um tempinho maior ali para o banco estar aprovando a conta, às vezes o banco rejeita, né? E tem que fazer a reaplicação em outros bancos ou esperar um tempinho para reaplicar no mesmo banco novamente. Então, é um processo que pode levar um pouco mais de tempo, tá? O IT number ele demora bastante para estar saindo também. Então, já dá entrada logo aí se você já tem um processo validado. Claro que não adianta nada você não tem um processo, não tem nada, você nem confia que vai dar certo aí o seu projeto e abre uma LLC, porque grande é a chance de você ter que fechar ela depois, tá? Mas, se você já tem essa confiança, principalmente se você tem um acompanhamento, aqui eu atendo muita gente que vem de mentores de dropshipping, que direcionam as pessoas, então se você já tem esse acompanhamento, já abre uma LLC porque é certeza que você vai precisar em algum momento, tá? E aí já entra em outro ponto aqui,
que é a questão de fechamento de empresa. Muita gente me pergunta, Gabriel, tá, nem abri empresa ainda, mas se eu precisar fechar, se der errado, tem gente que tem essa insegurança, tem essa incerteza e quer entender certinho como que funciona esse processo, para fechar um processo muito simples, muito tranquilo. Basicamente, a gente precisa fazer uma dissolução ali no estado para fechar e depois fazer a última declaração, finalizando ali essa empresa tanto no estado quanto na Receita Federal Americana. Com isso, já está finalizado, tá? O que não pode fazer é você abandonar a empresa, você deixar ela de lado, não renovar, não declarar, não fazer mais nada e deixar ela lá, porque isso acumula multas e as multas são muito pesadas, tá? E pode te dar um problema gigante nos Estados Unidos. Então, tem que manter certinho e se você for fechar, fecha por conta própria da maneira correta, tá? Pode rodar a operação de drop e info na mesma LLC, isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Tem muita gente que faz isso, centraliza tudo na mesma LLC, todas as operações. Então, tem gente que tem uma operação de consultoria, uma operação de drop, uma operação de infoprodutos, tudo dentro da mesma LLC, presta serviços e beleza. Isso pode te trazer um... Na verdade, você consegue fazer isso, é permitido, tá? Só que tem um detalhe, em questão de segurança, de contingência, isso não é inteligente, não é interessante você estar fazendo. Por quê? Uma LLC, ela, dependendo do tipo de negócio, ela pode ser considerada uma LLC de risco. Ou seja, uma LLC de dropshipping, por exemplo, ela é vista pelos bancos americanos como uma operação de risco, porque historicamente, se você pegar, tem muita gente que faz falcatrua nesse meio, né? Dá golpe e tudo mais, você sabe disso. E por isso alguns bancos americanos veem isso como uma operação de alto risco. Então, quando a gente abre uma empresa, a gente não coloca que é uma operação de dropshipping, a gente coloca que é uma operação de e-commerce, uma empresa de e-commerce. Então, isso a gente deixa essa questão mais genérica, né? E não fala especificamente ali para estar facilitando as aberturas de conta de banco, em gateways e tudo mais, tá? E aí, tem um detalhe. Quando você abre uma conta de banco dentro de uma operação de risco e você mistura com outra operação que não é de risco, que é um caso de um infoproduto, por exemplo, uma consultoria, né, se for um infoproduto white, aí você pode estar impactando esses outros tipos de negócio por conta desse primeiro. Então, vamos supor que você toma um processo na sua operação de dropshipping, por algum produto chegou estragado, sei lá, fornecedor não entregou, enfim, alguma coisa que aconteceu. Você toma um processo nessa LLC. Isso vai impactar a sua outra operação também de info, de outras coisas, entendeu? Outra coisa, se você é bloqueado na sua Stripe por conta do dropshipping, isso vai impactar você receber seus pagamentos de consultoria e tudo mais por conta dessa operação de drop. Então, o que eu sempre aconselho é, se possível, claro, tem gente que tem orçamento para abrir uma empresa só de início, né, que está começando, aí, ok, só que tem esse risco. Se possível, e você quer fazer da maneira mais correta e evitar esses riscos, abre uma LLC para cada tipo de operação, tá? Porque aí você vai estar mais seguro, cada operação vai estar isolada, uma operação não vai afetar a outra, um banco não vai afetar o outro, enfim, vai estar tudo bem redondinho nessa parte, tá? Outro detalhe aqui, ter um sócio na LLC muda alguma coisa? Muda e muda bastante. Vamos lá. Uma LLC single member é de um sócio, multi-member de vários sócios, né? E tem um diferencial aí nessas duas. A single member é menos visada pela Receita Federal Americana. A multi-member é muito mais visada pela Receita Federal Americana. Então, quando você abre uma LLC single, o seu processo de declaração anual tem que ser feito nos Estados Unidos, ele passa a ser muito simplificado, porque basicamente você precisa informar alguns detalhes ali bem tranquilos no momento da declaração. Então, quando a gente faz a declaração aqui, a gente manda uma listinha de 4, 5 perguntas, você responde, com isso a gente já declara, e é muito tranquilo. Agora, se é uma multimember, aí já é diferente, tem que mandar os extratos, tem que fazer um balanço, tem que montar um DRE, tem que preparar de uma forma muito mais certa, muito mais controlada, né, vamos dizer assim, para estar passando para a Receita Federal Americana, tá? E isso é algo que
exige um pouco mais de esforço, tanto da sua parte, ou vai ficar encarecer o processo ali, porque você vai ter que pagar para o contador estar fazendo por você, ou você mesmo fazer por conta própria, e te dar esse trabalho aí, é algo meio chatinho de fazer, tá? Então, se você quer simplicidade e facilidade, abre uma single member. O pessoal aqui, eles abrem, tem sociedades e eles abrem normalmente uma para cada sócio, porque daí fica de contingência também. Nesse mercado de digital, de infoprodutos, dropshipping, tem que ter essas contingências, principalmente se você é drop, roda Shopify Payments, tem que ter essas contingências, porque esses gateways eles são muito instáveis, vamos dizer assim, às vezes mudam as regras de um dia para a noite, já derruba todo mundo, cancela, bloqueia a conta, então é interessante nesses casos que tenha mais opções ali até de LLC, tá? Contingência de banco, contingência de LLC também, o pessoal faz muito, tá? Nesse caso, beleza? Então, por isso que eu não recomendo, não é que eu não recomendo, é que é mais simples você fazer uma single member, uma LLC sozinho como único sócio, tá? Beleza? Outro detalhe que o pessoal me pergunta muito aqui também é em questão de estado. Qual estado americano escolher para a abertura de uma LLC nos Estados Unidos? Se você tem uma operação de drop, Wyoming. Com certeza o estado de Wyoming ele vai ser o mais interessante para você, desde que você... Deixa eu voltar um pouquinho. Tem dois bons estados, Wyoming e Flórida. Mas qual a diferença desses dois você vai entender. Wyoming te dá o anonimato, ou seja, você fica blindado na pessoa física, não tem como pesquisar que você é o dono dessa LLC. Já o estado da Flórida, ele não tem esse anonimato, ele é 100% transparente. Isso dá uma credibilidade maior para esse estado. Ou seja, Flórida tem uma maior credibilidade com os bancos, com os gateways, só que não tem o anonimato. Wyoming também tem uma boa credibilidade, não tanto quanto Flórida, mas tem uma ótima credibilidade, e ele tem o anonimato. Ou seja, se você tem uma operação de risco, se você tem medo de processo, se você não vai declarar no Brasil, se você vai para esse lado da ocultação, se você está fugindo do leão, Wyoming, LLC anônima, vai ser o ideal para você, que é quase 99%. Agora, se você vai declarar no Brasil, se você não liga para isso, não está fugindo, não liga para anonimato, não tem medo de processo, não quer se blindar na pessoa física, vai do estado da Flórida que ele vai te dar mais acesso a crédito e tudo mais, tá? Então tem essas duas boas opções e aí fica para você, mas aqui 99% abre comigo no estado de Wyoming, tá? E não no estado da Flórida. Normalmente quem abre na Flórida é quem vai ter uma operação fisicamente lá dentro, que é um prestador de serviço, alguma coisa assim, aí abre na Flórida, que acaba sendo melhor. Mas o mercado digital, por si só, é Wyoming e é isso, beleza? E aqui é justamente isso que eu faço. Faço abertura de LLCs nos Estados Unidos, faço abertura de conta bancária, faço abertura, ofereço endereço americano também para a constituição ali da empresa, que a gente faz todo um pacote para estar estruturando a empresa para você da melhor maneira possível. Meu WhatsApp está sempre aqui na descrição do vídeo para você me chamar, trocar uma ideia comigo, me explicar um pouco da sua operação, o que você está precisando, o que você está pensando e eu fazer as melhores recomendações ali para você, de onde abrir, como abrir e tudo mais, beleza? E aqui eu dou também todo o acompanhamento, então você sempre vai ter acesso ao meu WhatsApp, né? A gente sabe que isso é muito valioso para você estar por dentro das mudanças, porque às vezes muda uma lei, muda isso, muda aquilo, aí se você atrasa, toma multa e tudo mais, então é importante ter esse acompanhamento também, é isso que eu faço aqui, só me chamar no meu WhatsApp se você precisa do meu auxílio, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, dá um like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo, tchau, tchau.